Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do Nosso Templo. Eu sou o Mago Régulo e como o mago é livre, a minha espiritualidade é livre também. Olá, meu nome é Bruna e a minha espiritualidade é tão livre que ela tá andando em círculos até hoje. Eu sou o Kit Israel e a minha espiritualidade é sempre livre, só eu que não sou às vezes. Oi, gente, eu sou a Tracy e assim, todo mundo é livre. Você pode pensar o que você quiser, desde que você concorde comigo, não é não? Olá, pessoas, eu sou o Fábio. A espiritualidade, para mim, não tem nada a ver com a religião. E aí, meus doces, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Eu sou o Anderson Oliveira. A espiritualidade é livre, mas se você não fizer o que eu quero, você vai pro inferno. E é isso, pessoas. Esse povo maravilhoso que está aqui, aparentemente todos livres. Só para contextualizar vocês o que está acontecendo. Esse aqui é o nosso podcast, o podcast do Nosso Templo. Nosso templo, que por sua vez é um templo arreligioso, onde você pode professar a sua fé ou não fé da forma como você quiser. Porque nós somos um templo de magia e um colegiado mágico. E o nosso tema de hoje é espiritualidade livre no nosso templo. Isso é bom? Isso é ruim? O que isso causa? Isso causa coisas boas? Tem muita gente que odeia a gente aí por conta da nossa espiritualidade livre, hein? Mas antes disso, nós vamos, e sempre antes disso, vai acontecer uma coisa muito boa, que é a nossa querida Bruna, que vai passar a agenda para nós. Vem comigo, então. Olha só que a semana tá recheada de coisa maravilhosa, hein? Na quarta-feira agora, dia 16/10, vamos ter rito de prosperidade financeira presencial e online aqui em São Paulo e em BH. Você acha que eu vou perder a chance de dar uma forcinha para minha vida financeira? Eu não vou. Você vai? Acho que não. Dia 19/10, teremos a iniciação dos nossos queridos irmãos Juju e Nuti. É um evento fechado e um momento único na vida deles. No dia 20/10, domingo, não teremos atendimento em BH por conta da iniciação. Dia 30/10, aqui em São Paulo, além do atendimento de praxe, teremos também a nossa festa de Halloween. No dia 31/10, o que a gente vai ter? O nosso tão esperado, aclamado, evento único, o nosso grande concílio dos magos. Vamos todos nos reunir para fazer uma coisa incrível. E adivinha só, evento fechado, só para atiçar a curiosidade de vocês. E também, no dia 19/10, para vocês não perderem tempo e não ficar aí vagando aí nessas espiritualidades presas e escravizadas aí de vocês, dia 19/10 vamos ter o nosso grande desenvolvimento mágico, começando aqui em São Paulo. Primeira aula experimental, vem com a gente, totalmente gratuito a primeira aula, vem com a gente para vocês entenderem, afinal, o que é espiritualidade livre, não é mesmo? E é isso aí, gente. Fazendo um adendo aqui, que você de qualquer parte do mundo também pode participar dos rituais, quando tem esses rituais temáticos, dá para participar online. Mais informações está lá no nosso Instagram, como fazer para participar e tudo mais. E também, em breve, você também, de qualquer parte do mundo, vai poder aprender um pouquinho do que a gente faz no nosso templo, porque a gente está trabalhando no nosso templo online, então aguardem que no nosso Instagram a gente vai dar todos os detalhes para você poder estudar com a gente, se você quiser aprender magia que funciona. Eu adorei o novo termo que a Bruna criou agora, que é a espiritualidade presa. É tipo o intestino, que é a espiritualidade presa. É muito bom. Eu separei aqui, para a gente poder começar a conversar, algumas definições sobre espiritualidade e sobre liberdade, só para a gente poder entrar nesse assunto, que é um assunto muito amplo, é um assunto que várias pessoas definem de várias formas diferentes, inclusive cada um de nós aqui tem uma espiritualidade diferente, uma forma de se compreender quanto um ser espiritual, compreender a sua espiritualidade, né? Todo mundo aqui pensa diferente sobre esse assunto. Então eu acho que vai ser um podcast muito legal para a gente conversar, mas o que eu peguei aqui agora é um pouco mais amplo, né? Um pouco do que a ciência, a psicologia e até a OMS entende por espiritualidade e liberdade, tá bom? Então, vamos lá. O que eu encontrei sobre espiritualidade é o seguinte: a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido, de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Segundo diversas confissões religiosas, a espiritualidade traduz o modo de viver característico
de um crente que busca alcançar a plenitude de sua relação com o transcendental. Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica e essa descrição geral, mas no aspecto religioso, pode-se traduzir a espiritualidade como uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso e que constitui de modo temático ou implícito a sua mais profunda essência e aspiração. Atualmente, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto a dimensões corporais, psíquicas e sociais. Basicamente, para dar aquela resumida, a espiritualidade pode ou não estar ligado a uma vivência religiosa, ou seja, espiritualidade não tem a ver com religião. Inclusive, alguns autores, e eu vou citar um aqui até, que é o André Comte Sponville, ele fala sobre uma espiritualidade sem Deus, ele já cita isso. Então, espiritualidade não tem a ver com crença religiosa, ela tem a ver com propensão humana de buscar um significado pela sua vida, por meio de um conceito que vai transcender o tangível, que pode ser considerado algo espiritual ou não, ou até sabedoria. E cada um vai expressar a sua espiritualidade da forma como, basicamente é isso, o conceito de espiritualidade livre. Aliás, de espiritualidade. O conceito de liberdade é um pouco mais difícil de eu trazer uma definição sobre, porque nós temos milhões de definições de liberdade e, inclusive, discussões sobre se a liberdade existe de fato ou não. Mas, para simplificar, segundo o Dicionário de Filosofia, o termo, né, que traz o significado de liberdade, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Logo, espiritualidade livre é você ter a capacidade de agir por si próprio, ter a sua independência, a sua autonomia para realizar e para se realizar e realizar a sua espiritualidade. É isso. Cansei? Cansei. Foi bastante coisa. Raciocinei bastante agora. E aí, a primeira pergunta que eu queria trazer para todos nós, mas primeiro para a Praise, que está aqui, ó, é o seguinte. Você, como uma das fundadoras do nosso tempo, como que surgiu essa história do nosso tempo trazer uma espiritualidade livre? A gente tem já no grupo do templo, a gente tem pessoas com vivências bem diferentes. Eu, vindo da igreja evangélica, tendo encontrado a magia, passado pela Goetia. Aí tem a Marisa e o Dadá que vieram da Umbanda, o Dadá muito mais cético. O Nino, que teve essa passagem pela Umbanda também, grande e que acabou se aprofundando muito. E o Rafa também tem um pouco dessa vivência da Umbanda, que eu sei. Enfim, a gente tem essa diversidade, né? Essa coisa de cada um meio que se aprofundava em uma parte diferente. E foi meio que natural ao trazer, até porque com experiências anteriores, meio que de todo mundo, a gente tem uma noção do que é bom, do que é interessante, o que é legal, além do que, lógico, nos propusemos a ser um colegiado mágico, a ensinar isso. Eu e o Nino trabalhamos com ensino de magia já faz muitos anos, então, ao trazer isso, a gente conseguiu mesclar o suficiente para que a gente possa ter gente com a gente que é cristão, que é umbandista, que é candomblessista, que é ateu, que é cético pra caralho, que até porque a galera faz ateu e cético é diferente, você pode ser cético, pode ser ateu e ser cético, enfim, tem aquelas diferenças, mas a gente consegue agregar tudo, justamente porque a gente entende o lance da espiritualidade, e não é aquela coisa, muita gente comenta no nosso Instagram falando, porque vocês se acham evoluídos. Assim, em nenhum momento a gente está buscando, pregando uma evolução, a gente sabe que o conhecimento te faz ver as coisas diferentes. Se você conhece um atalho para chegar mais rápido no seu trabalho, é o conhecimento ali. Você podia pegar todo um outro caminho, pegar trânsito e ir mais longe, mas você conheceu um outro caminho que te leva mais rápido até lá. Então, a gente sabe. É bem diferente de uma coisa de seguir tradições, de acreditar, de ter fé. A gente não precisa
fazer isso porque a gente tem o conhecimento a nosso favor. A gente não sabe, a gente vai atrás. E é isso que atrai, porque quando a gente não envolve a fé e a gente entende o que é espiritualidade, a gente consegue unir toda essa galera aqui, que se você olhar, cada um vem de um canto diferente, com uma crença diferente, com uma vivência diferente, e a gente está vivendo em harmonia, todos aprendendo, e o lance da evolução não é que meu espírito tem que ser evoluído, não é isso que a gente prega, não. A gente prega, você vai falar o português bonitinho, vamos se esforçar para isso. Não, esse termo está errado. Não, assim não chega no seu trabalho, no caminho que você quer. Esse caminho não vai dar onde você quer chegar. Então, é muito sobre conhecimento. E você perguntou e eu divaguei eterno sobre aleatoriedades, é isso. Mas é muito comum a galera, principalmente, ter dificuldade para entender como que você concilia um ex-pastor satanista conversando com outro ex-pastor mago do caos, conversando com um hermetista, conversando... E ninguém consegue ter na cabeça que isso é possível, porque, para mim, independe do que o Nut faz da vida dele... Se o papo é magia, a gente acaba chegando no consenso que ele vive me zoando que seria o Andy um grande mago do caos. Eu falo, cara, no fim tudo é magia do caos. Você fala muito de magia a moldes de tempo de prática, você vai encurtando o processo, brother. Você, Preço, é a melhor referência disso que, assim, catou a Goetia e fez a Goetia mental. Porque dessa liberdade espiritual mesmo de, porra, cara, não precisa de um Deus aqui falando pra mim o que eu tenho que fazer ou não. Eu posso ser livre, inclusive, para decidir se eu fico ou não. E ser espiritualizado, para mim, é isso. É ter comigo essa ciência que eu faço meu rolê, entendeu? E desde que eu não estou ferindo a liberdade do outro, que eu estou afetando o outro propositalmente, porque ferir a fé do outro também, para mim, é um bagulho que nem existe. Aí cada um tem a sua, eu não sou obrigado a concordar. Mas até lá, brother, qualquer um faz o teu aí, que tá tudo certo. É bem sobre isso. A gente está falando aqui no contexto do nosso templo, e é muito sobre isso. Tipo, não importa a sua fé. A fé, ela é sua. Você coloca ela onde você quiser, sabe? Mas quando a gente consegue sentar e conversar sobre tudo isso, é muito, muito gratificante, assim, e edificante, né? A palavra é edificante. Porque aí a gente consegue pegar um pouquinho do outro e vai agregando na gente mesmo. E esse que é o mó legal. E, cara, realmente, ver ex-pastor sendo satanista é sensacional. É muito bom. Me acabo de rir com isso. Não sou. É um doce. Eu lembro a primeira vez que a Maricota me explicou para ficar na recepção do nosso templo como que a gente conversa com as pessoas que chegam pela primeira vez, né? Foi ela e eu vi o Nino fazendo isso uma vez, né? Nós somos um templo arreligioso. E o Nino, o que isso significa? Que nós não nos importamos qual que é a sua religião. Pra gente tanto faz. E se você tem alguma ou não. Nós só não ligamos, não nos importamos. Porque não é sobre isso, né? A gente tá atrás de outras coisas, né? A gente tá atrás do que tem por baixo, de todas essas camadas aí da religião. Então, eu acho que é porque é muito difícil a gente definir o que é isso para as pessoas com palavras, sendo que a pessoa nunca foi no nosso tempo. As pessoas precisam ir lá visitar e ver como é que é, porque aí a pessoa vai entender que não é algo ofensivo, que não é algo complicado, que não é só mais uma seita ou uma religião bizarra, né? A pessoa precisa ir, ela precisa ver, ela precisa compreender, ela precisa viver nosso tempo para entender o que é. Quando a gente responde hater, às vezes, e o cara vai naquela intenção de achando que todo mundo vai bater, e eu sempre falo, vem fazer uma visita, tire as suas próprias conclusões. Entendeu? Não fica indo por base de vídeos de internet. Vem aqui, conhece o espaço, vai ser muito bem recebido. Até hoje eu nunca vi ninguém dizer que foi maltratado lá, pelo contrário. Normalmente quem vai para visitar fica, entendeu? Só que as pessoas não conseguem entender. Como assim vocês são religiosos e recebem um católico, um crente e um bandista no mesmo ambiente? É porque a gente é maduro, né? Civilizado, inclusive. Não tem que brigar. É porque a gente faz magia, não religião. A Maricota já até chamou a nossa atenção aqui no ao vivo, ó. Mas todas as religiões são bem-vindas no nosso tempo. Porque é isso, entendeu? Não é sobre religião o rolê de estar no nosso tempo. É sobre magia. É sobre conhecimento, né? Então, não é sobre a sua religião. Então, você é bem-vindo independente de qual for ela. Então, esse é o ponto. E aí, já outra coisa que a gente escuta muito no nosso templo é a palavra... A frase, o mago é livre. Quem quer começar a falar sobre o mago ser livre? Eu quero falar. Todo mundo. Vai lá, gente. Porque assim, o mago é livre. E é tão legal, é tão bonito, né? O mago é livre. E aí é o que eu falo. Tá, a gente é livre pra quê? Pra sentar e chorar. Porque às vezes é difícil entender o que é ser livre. E as pessoas
tem essa tendência, principalmente de quem veio de religiões. Eu sou livre, mas para fazer o que Deus manda. Eu sou livre, mas para fazer o que meu Pai de Santo manda. Eu sou livre para fazer o que o guruzinho manda. Então, é muito complicada essa história do o mago é livre. Não, o mago é livre para você fazer o que você quiser. Quer acreditar? Acredita. Não quer acreditar? Não acredita. E ninguém vai te falar o que você tem que fazer, entendeu? Eu quero acreditar em espíritos. Tá bom. Eu não quero acreditar em espíritos. Tá bom. Eu quero acreditar no Deus de chapeuzinho vermelho com um bigode verde. Tá bom. Mas eu não quero. Tá bom também. Então, é muito sobre isso, né? E até a gente realmente entender que a gente é livre para a gente só fazer o que quiser, acreditar ou não acreditar, isso bem resumido, é complicado, deixa todo mundo meio doido. Eu acredito que as pessoas... Acredito não, né? Sei que as pessoas precisam sempre de um guru, elas precisam de um aval. E aí tem o ditado que está se popularizando muito agora no nosso meio, mas que a gente... No nosso meio, digo, no templo... mas que a gente usa há muito tempo e que tem, na verdade, agora está se popularizando de outra forma, que se a pergunta começa com posso, a resposta é pode. A questão a galera que está entrando nessa coisa de magia e ela começa com posso, eu digo que não, e é exatamente o contrário. Começa com posso, então a resposta é não. E isso por quê? E as duas coisas podem ser. Por quê? A ideia de você não fazer algo quando você não sabe o que é. Posso cultuar Buni? Posso cultuar algum Daimon da Goetia? Não pode. Porque se você está me perguntando para mim, ok, eu sou a sua professora e tem lá todo um passo a passo, né? Quando a gente está falando dos meus cursos. Então, se você está perguntando para mim se eu posso, a resposta é não, porque você não sabe, porque você não estudou o suficiente para ter essa resposta. Então, categoricamente, vai dar merda, cara. A chance de dar merda é muito grande, porque você não sabe. Você está perguntando se posso porque você ouviu um monte de coisa, teve uma ideia e você precisa de um aval. E, principalmente, se você está procurando um aval, quem que você vai culpar depois? Quem te deu aquele aval. Mas é o que eu falo sempre, a galera que vem no meu direct, por exemplo, galera que eu nunca vi com esse papo, posso fazer tal coisa? Eu falo, qual a referência de autoridade que eu sou na sua vida para dizer que você pode ou não fazer? Não serei eu, entendeu? Você quer uma ajuda? Me contrata, me chama, eu vou lá, vou te auxiliar. Agora, se aparecer do nada e vem, eu posso, a resposta é sempre se vira, não vou te responder nem que sim, nem que não, cada um faz o que quer. Tem muito na questão da propriedade, é aquela coisa como um professor, se você tem uma dúvida, você questiona o professor. Então, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que são referências dentro de algumas artes, o Nut na magia do caos, você com satanismo e Goetia, a Bruna com magia elemental, entendeu? Então, a gente vai conhecendo pessoas que têm uma expertise e muitas vezes a gente recorre com eu posso, mas para entender se dentro da limitação daquele rito é possível fazer algo. Eu não entendo isso de uma forma, por exemplo, de permissão, mas sim de como você me orienta dessa forma. Eu entenderia dessa forma, entendeu? Então, por exemplo, eu que tenho bem pouco conhecimento de Goetia, eu procuraria o Andy e falaria, isso daqui é possível? Procuraria o Léo, que trabalha com Luciferiana, isso é possível? Entendeu? O Juliette, que vai se iniciar agora com a gente com magia angelical, isso é possível? Então, eu perguntaria, no caso do eu posso ofertar tal coisa? Eu posso fazer dessa forma? No sentido de buscar conhecimento, não necessariamente pedindo uma crença limitante ou pedindo permissão, sabe? Então, mas a galera normalmente quando aparece, não é nesse sentido de eu tenho essa dúvida aqui e posso ofertar a carne para Buni. Não, me acontece muito de chegar a gente assim, posso fazer um pacto com Citri? Tá, para quê? Não, porque eu quero exalar potência sexual e eu li num grimório que você fazer um pacto. Tá, mas você entendeu o que é um pacto, como funciona, tem todo um rolê para trás antes de você vir me pedir se você pode ou não, entendeu? Porque se você entender a cerne disso, você nem vai me perguntar se você pode, você vai lá e faz. Esse conceito de liberdade, ele é trabalhado em basicamente todas as ordens iniciáticas e a galera continua carregando muletas, não é?
Então, por exemplo, eu vim de uma ordem onde a máxima é o que é este ser dessa ordem? É um homem livre e de bom costume. Bom costume, vamos tirar essa parte aí, que ninguém tem bom costume porra nenhuma, entre nós, né? Mas a liberdade de você decidir. E aí o segundo contato que eu tive foi com o Telema, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E isso traz uma responsabilidade aquele que é livre. Por quê? Geralmente te delega, é muito mais fácil a gente terceirizar isso daí, passar para o outro. Então, a própria frase que nós usamos, o mago é livre, traz um pouco disso, não é? Eu posso fazer, mas eu sou responsável pelo que der, pela merda que der, sou responsável pelo sucesso que vier também. Então, vai muito disso. E do ponto de vista científico, essa questão da espiritualidade livre, eu sempre tomei assim como referência um físico que faz parte da Academia Brasileira de Filosofia, que é o Marcelo Gleiser, que, por sinal, ele é agnóstico e é ganhador do prêmio Templeton, que é como se fosse o Nobel da religião. Ele não ataca a religião em si, ele fala sobre o despertar da consciência cósmica. Pô, a gente pensar que, cara, tudo gira em torno de nós. Não, a gente mora numa porra de um planeta que é periferia de um sistema solar, de uma galáxia, onde a estrela mais perto da gente nem é na nossa galáxia. Então a gente se põe muito como um cristão põe o Deus único deles no centro, mas na verdade sempre foi o homem com seu egoísmo, e quando a gente assume essa liberdade de que podemos fazer, né, cultuar quem achar que deve cultuar, aquilo que faz mais sentido, isso daí traz um peso muito. E assim, no nosso templo, eu comecei a vivenciar a prática disso daí, porque eu sempre ouvi falar, as pessoas sempre falavam para mim e tal, dentro de lojas também eu ouvia, mas nunca era tipo, cada um defendendo a sua. Não, e é algo que eu vejo no nosso templo. Cada um tem a sua crença, mas eu não vou impor a minha crença desmerecendo de A, B ou C, né? Como ontem estava aquela discussão sobre o sincretismo, né? Se ontem era se o dia 12 é o dia de Oxum ou o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? A quem pertence isso? Eu vou bater o martelo e falar que é o dia das crianças. Eu também acho. Mas, Amém. brincadeira à parte, só para complementar até o que a Prace começou falando, depois o Andy falou, e até o que o Fábio falou, trazendo um pouco da visão da magia do caos sobre, né? Tudo que você pergunta você pode, e inclusive você é estimulado a fazer, mesmo que errado. Por quê? Porque a gente entende que se você errar, você vai aprender com isso. Existe sabedoria no seu erro, e na verdade você só vai aprender e entender o porquê que aquilo deu certo de verdade, sem seguir uma receita de bolo, se você errar. Porque você vai ver, eu entendi, eu errei, eu vi o que eu fiz de errado e o efeito que isso gerou. Então, se eu mudar agora aqui, vai levar no efeito que eu quero. E é por isso que a pessoa ela é sempre levada a fazer, mesmo que ela... eu quero cultuar Buni, posso? Mas não existe, eu não sei, tá? Mas suponhamos que não exista nenhuma tradição cultuar Buni. Você pode? Pode, faz. Eu quero cultuar o meu chinelo, pode? Pode, faz. Que efeito que isso trouxe? Qual que foi o resultado que isso trouxe? Eu quero incorporar o perna longa, pode? Ver o que isso vai te gerar. Serve para alguma coisa? Se servir. Inclusive, isso é um dos comentários, assim, top no nosso Instagram, de que, então eu posso incorporar isso, vou incorporar o Goku, vou incorporar, sei lá. A galera vem achando que tá zoando, não fazendo a menor ideia do que se trata. Porque o que a gente prega no templo é o conhecimento para você poder usar o que você acredita hoje a seu favor. E se não está te ajudando, para você conseguir se desvencilhar disso. O caso, assim, acho que mais épico é o da Bruna com a moedinha pagando a estrada. Mas, assim, é uma coisa que realmente pode ferrar com a vida da pessoa se ela não tem o conhecimento. A Bruna está inserida aqui no contexto, assim como todos, né? Mas ela estava no desenvolvimento e ela chegou, né, com essa questão de que ela sempre pagou a estrada para viajar. E aí, a primeira viagem que ela não pagou, ela estava desesperada. E aí, isso virou motivo de piada, até não a crença, mas o desespero dela de, mano, eu sei que eu não preciso, mas... sabe, vem de uma raiz tão grande de tudo que ela entendeu, tudo que ela aprendeu até agora, que é difícil desconstruir mesmo. Por isso as pessoas não entendem
de cara o que a gente faz. Inclusive, galera, você que está aqui hoje, caiu de paraquedas, lá no Instagram do Templo, agora tem um destaque falando entenda o nosso templo, porque a gente faz muito conteúdo para explicar o que a gente faz, justamente porque a gente sabe que não é tão comum e que as pessoas têm mesmo dúvidas. Aí eu fui reunindo posts, coisas do podcast em um único destaque. Então agora todos vocês, quem quiser, dá para indicar, olha, aqui no Coisa do Templo tem lá o destaquezinho. Então, lá você vai entender, tem um texto sobre o que é alta magia. Vocês são alta magia. Sim, somos alta magia. Tem um texto explicando por quê. Não são religião, até parece. Sim, estamos explicando lá por que não é religião. O que é o nosso templo, o que é a função arquetípica. Então, é diferente. E as pessoas esperam sempre o que elas já estão acostumadas, qualquer coisa diferente, que é aquela coisa, você é livre, desde que você concorde comigo. Aliás, deixa eu trazendo essa coisa do livre, porque na teoria a gente está num país laico, né? E aí é teoria, porque, enfim, o país é cristão, então a gente é meio que forçado a isso. Tem uma senhorinha no grupo do meu condomínio, que desde que eu entrei nesse grupo, eu moro nesse prédio há 10 anos, e tem uns 5 que eu tô nesse grupo. Todos os dias ela manda, bom dia, moradores, fiquem com Deus. É uma senhora de 80 anos. Eu tenho tique com tudo de grupo no WhatsApp, eu sei que isso é um problema meu e que a senhorinha não tem nada a ver com isso. Mas todo dia eu tenho que entrar no grupo do condomínio, que às vezes não tem nada, para desmarcar aquela mensagenzinha. E agora já tem, assim, 1 ano que tem um cara que responde. Então, de manhã eu marquei, em algum momento do dia ele vai lá e o cara responde amém, põe umas mãozinhas, não sei o quê. Há pouco tempo teve um episódio aqui que o Nino entrou no grupo, falou assim, é bom entrar aqui para ele ficar sabendo também, né? A gente mora aqui, tava só eu no grupo, e o Nino me vê reclamando disso desde que a gente tá junto, a gente tá 5 anos juntos, e eu reclamo disso. Antes disso, tinha uma outra que ainda mandava link de pregação, e rolou uma puta discussão lá, porque um dia eu cansei e eu mandei um super ponto de Exu, peguei a imagem mais assim que chocaria o evangélico e fiz de propósito. Eu falei assim, ó, tá aqui, posso mandar também, né, um ponto de Exu. Gente, eu nem acredito em Exu, eu não sou um bandista, nunca fui, ainda mexo com o que precisar, mas hoje eu não tenho mais nenhum desse tipo de crença. Foi realmente para afrontar, literalmente, eu não consegui deixar quieto depois de tanto tempo. Enfim, apagaram meu comentário. E aí, lógico, por que você pode desejar a bênção do seu Deus e eu não posso desejar a bênção dos meus deuses para vocês? Essa conversa passou, essa senhora evangélica nunca mais mandou pregação, porém, essa outra continua. E aí tem a grande questão, e que cada um vai ter sua opinião e tá tudo certo, de, é uma senhorinha. Uma amiga minha falou isso, uma amiga minha ateia que morava aqui no prédio, falou, cara, acho que a única felicidade dela é mandar esse bom dia todo dia. Ok, eu cheguei a sair do grupo, numa época que eu tava aí quase num burnout, que eu tava, enfim, eu falei, mano, não aguento, sabe? Eu tô no grupo porque eu preciso estar no grupo do condomínio para quando acontece alguma coisa. E a senhora mandando lá, enfim, agora continuou, Nino entrou e já teve, né? Ela mandou ele... que a paz de Lúcifer esteja com vocês. Apagaram a mensagem dele. Aí ele, apagaram minha mensagem? Então, peraí, que a paz de Lúcifer esteja com vocês. Vou pôr de novo. Tá bom, não foi falado nada. Aí eu mandei a mãozinha que o cara manda todo dia. Bom, estamos na chuva, a gente se molha, né? Enfim, hoje rolou uma super discussão no condomínio, porque a mulher mandou de novo, o Nino mandou de novo, e apagaram a mensagem do Nino. E aí veio o papo de lei, que o Nino copiou e colou lei, e falou assim, não, peraí, se ela pode também... Não, porque esse grupo não é disso. Eu, sim, muito obrigada, o grupo não é isso, porque cada um pode ter a sua fé. A própria senhorinha falou assim, gente, desculpa, tá tudo bem, eu só tô desejando bem, não sei o quê, aí todo mundo, mas ela é uma senhora, eu falei assim, aí o próprio Nino falou assim, gente, a falta de respeito não foi dela, foi de quem apagou meu comentário. Enfim, para vocês verem, porque sempre tem isso, é uma fatia pequenininha do que tem no mundo. Ou seja, se você está falando de Deus, você pode. Se você está falando de qualquer outra coisa, aí, peraí, calma aí, você é livre, eu super te respeito, mas não no grupo do condomínio. Peraí, eu também super te respeito, mas não quero. Todo dia eu vou lá e não é, gente, de verdade.
A outra incomodava porque ela mandava pregação e ela ficava realmente, tipo, convidando, querendo, enfim. Essa não, é uma senhorinha que me irrita, não é nem por causa de Deus, é por causa da mensagem todo santo dia, entende? Então, vamos ver, eu tô muito ansiosa para ver o que vai acontecer amanhã, porque isso tudo foi hoje. Eu quero ver se a senhora, de novo, vai mandar, porque depois dessa primeira discussão, e que todo mundo combinou, concordou, que, não, então não vamos, não sei o quê. Parece que ela não leu nada, e ela tem uma filha que é mais nova, que também está no grupo, que mora junto, ela poderia, se a mãe não leu o grupo, poderia ter dado um toque. E aí, no dia seguinte, ela, bom dia, moradores, ficam com Deus. Eu falo, mano, vocês estão me zoando, né? Enfim, eu tô ansiosa. Na semana que vem eu trago dizendo se isso continuou, porque eu tô muito ansiosa para ver o que vai acontecer amanhã, porque hoje realmente... Olha, o grupo pegou fogo hoje da galera, entre aspas, brigando porque aqui não é grupo disso, não porque ela é só uma senhorinha, não porque, enfim, né? Mas é isso, a gente pode até que a gente fira o que a outra pessoa acha. Só que ela acha e ela pode ficar na vida dela achando aquilo. Ninguém tá falando, senhorinha, para de acreditar em Deus. Não tô falando isso, só tô falando, não incomode os amiguinhos com a sua fé. Não, você enganou todo mundo agora, eu quero saber a continuação disso. Você vai ter que mandar pra gente depois. Eu tava falando com o pessoal ontem, porque ontem eu saí do nosso templo e eu tava de ônibus. E aí eu desci na rodoviária em Jundiaí, porque não tinha ônibus para Itupeva direto, para pedir um Uber. E fiquei 1h20 para conseguir pegar um Uber lá. E chamei o bendito Uber, não vinha esse Uber, aceitava e cancelava. 1h20 depois apareceu um cara. E eu queria muito ir no banheiro. E o banheiro da rodoviária estava sem condições. E aí eu tava apertado, a barriga doendo, eu louco pra ir no banheiro, entrei no Uber, tava tocando a Cassiane, tipo, nível 84, assim. E entrei no banco de trás, dá licença, entrei e tal, e calado, quieto, cansado, com dor na costela, em silêncio. O cara vira pra trás, nossa, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você é evangélico? Falei, não sou não. Nossa, mas você tem um brilho tão maravilhoso do Espírito Santo. Falei, meu amigo, se tem uma coisa que eu não tenho, é brilho do Espírito Santo. Por que você está falando isso? Porque eu sou satanista. Ele calou a boca. Foi 15 minutos de viagem, silêncio, assim, sepulcral. Chegou em casa, boa noite, fica bem. Ele nem me respondeu. Porque, tipo, as pessoas não esperam, saca? Eu quero falar do meu, mas não fala do seu não, que eu não estou preparado para ouvir. Então... Mas é muito louco, porque assim, esse negócio de liberdade, agora que eu tô no templo, tudo, e é o que a Pris falou, eu já venho de um movimento, né? Eu entrei no templo já com essa minha fé da religião balançada, e aí eu só vim destrinchando essa coisa, né? E teve o papo do Ogum, que isso vira piada e a gente dá risada disso até hoje, porque eu falei, ele não vai matar um monte de gente só porque eu não paguei a moedinha. Mas é aquele negócio do medo que é implantado ali, né, do receio. E o que vocês falaram é muito engraçado, porque aqui de vez em quando, aqui em casa, aparecem uns testemunhas de Jeová. Aí um dia desses, de manhã cedo, gente, eu tava tomando café ainda, meu primeiro café da manhã, a alma tava voltando pro corpo. A senhora começou a gritar aqui no meio e eu moro numa vila. Ela começou a gritar, e Deus, eu tomei um susto, que eu fui ver o que tava acontecendo, né? Aí eu falei assim, ô meu amor, vem cá comigo. Assim, seu Deus é surdo? Porque tu tá gritando muito, gente. Ela falou, por quê? Você não gosta de Deus? Eu falei, não, o problema não é Deus, o problema é o fã-clube. Vocês não se ajudam, né? Eu falei, como que você vem na casa das pessoas às 8 da manhã e começa a gritar? Ela, é pra vocês entenderem sobre Deus. Eu falei, cara, eu nem gosto desse Deus aí não, velho. Na boa. Não grita não, porque o problema é o fã-clube real. Acho que nem Deus aguenta vocês, minha senhora. Aí ela virou pra mim e falou assim, que você sabe que você tá tentada pelo inimigo, né? Falei, pelo menos o inimigo fala baixinho dentro da minha cabeça, senhora. Falei, olha, tá tudo bem? A senhora quer um café? Aí ela ficou me olhando com uma cara de desespero. Eu falei, a senhora aceita um café, um leite, um chá, de repente, uma água? Só não grita, não. Sabe, não é arranjar briga. Aí tem gente que fala, são pessoas. Eu falei, mas tá gritando na porta de casa, gente. Você toma um susto, você não sabe nem o que tá acontecendo, entendeu? E aí o engraçado é bem o que a Pris falou, porque assim, eles podem gritar do Deus deles à vontade. Mas se a gente fala qualquer coisa do tipo, nem acredito nesse Deus, aí a gente é o errado. Aí a gente tá com a força do inimigo, ou chega muitas coisas. Agora, você não acredita em Deus? Se você não acredita em Deus, é porque você vai fazer qualquer coisa pelo mundo. E aí acha que eu vou roubar, matar e, sei lá, botar fogo em vilas, tá ligado? E eu, tipo, não! Isso é contra a lei, inclusive. A lei tá escrita ali, ó. É crime. Não é quem faz isso é cristão, inclusive.
E cristão, teoricamente, pode, porque eles estão baseados em Deus, sabe? Eu falei, não é nem isso que acontece. Deixa eu só... Vamos retomar que o nosso assunto é espiritualidade livre. Isso tudo que vocês falaram tá muito dentro do negócio, principalmente pro próximo tópico que eu vou puxar. Mas a questão é... O que é espiritualidade livre para vocês? Porque isso está muito caracterizado dentro da questão de todo mundo poder ter qualquer fé. Poder, né? Porque a gente sabe que, na verdade, algumas fés, se você tiver, você vai ser muito rechaçado. Mas o que é a espiritualidade livre? Eu vou começar falando o que eu acho que ela é para mim. A espiritualidade livre, para mim, é eu poder transitar entre todas as espiritualidades de qualquer religião que eu quiser. Então, eu posso lá tomar um passe na Umbanda, depois eu posso assistir uma missa católica, e depois ver um cultinho evangélico, se eu quiser. E depois eu vou lá e, sei lá, vou no templo de Lúcifer que tem em São Paulo. E depois eu vou no nosso templo aprender magia. Isso é um espiritualista livre, na minha visão. Para vocês, o que é espiritualidade livre? É isso também que vocês acham? Ou é ser livre para poder professar qualquer fé? No meu conceito de espiritualidade também, colocando a minha versão, é mais uma ferramenta de conexão, seja uma conexão consigo mesmo, né, uma busca do autoconhecimento, uma busca de um vínculo mesmo, né, consigo mesmo, com pessoas ou com algo que você acredite ser divino, né? Então, se você entra numa liturgia, não importa qual, uma ritualística, não importa qual, né, seja um pentagrama no chão, um hexagrama, ou usar um amuleto, ou usar, às vezes, alguns bordões como, graças a Deus, né? Você está buscando exercendo essa ferramenta, a espiritualidade, buscando uma conexão. E essa conexão traz proximidade e também repele pessoas, né? Se eu estou num contexto cristão e eu desejo a paz, todo mundo está feliz. Mas se eu soltar um laroie, aí ninguém gosta, né? Que entra no que foi falado desde o começo. Eu estou de acordo com você desde que você esteja de acordo comigo no que eu quero, entendeu? Então, a espiritualidade, para mim, é essa questão da conexão, né? Como é que eu me conecto com o meu próximo, né? Tem até uma palestra que eu achei incrível da Brené. Bom, ela fala sobre vulnerabilidade no TEDx. E ela fala que esse é um dos pontos de conexão entre as pessoas. Para mim, é uma ferramenta de vulnerabilidade, né? Ninguém gosta de nenhum juggernaut no dia a dia falando, eu sou soberano e melhor que você, né? E é um ponto de encontro consigo mesmo, um vínculo. É isso para mim, espiritualidade livre. Eu tenho essa mesma visão do Quito, né? Que é essa conexão consigo mesmo, com o outro. E isso sem botar eu posso utilizar uma figura, um arquétipo, um deus, uma imagem, uma foto, caralho de água? Posso. Mas que isso seja uma ferramenta e não o motivo principal. Então, que isso já me tornaria um religioso se eu fizesse isso. Então, é justamente isso, eu poder ir. Eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo, fui num terreiro antes, e a pessoa que estava lá incorporou um preto velho, e na hora eu recebi um conselho muito interessante. Ele dizia o seguinte: busque um lugar onde se pratique a caridade, não necessariamente uma religião. E aí esse foi o diferencial que eu vi no nosso templo. Que ninguém está falando de religião, isso pouco importa. Importa é o conhecer, o se lapidar. E acabou que, com o tempo, essa prática também do auxílio ao próximo, ao necessitado, isso acabou entrando ali também, né, naquela nossa campanha que a gente fez. Por final, a gente podia até começar a pensar numa outra, né? Tem a dos gatinhos, enfim, várias campanhas que a gente participa fazendo essa caridade. Então, isso também é uma prática espiritual transcendente, né? Que, inclusive, caridade é um dos pilares do nosso tempo, se é que eu posso chamar de pilar, porque pilar tem outros significados no tempo. Mas é uma das coisas centrais que o nosso tempo tem, e tem episódio de podcast aqui sobre isso, tá? Como que nós praticamos a caridade. Pode ir, gente. Vídeo Pacto da Empatia, né? Não, essa questão da liberdade religiosa, eu acho maravilhoso que, assim, às vezes eu atendo alguns consulentes e vou lá, faço um ritual e tal, e a pessoa vem me dar feedback, e é maravilhoso que é sempre assim. Nossa, então, as coisas começaram a andar, graças a Deus. Graças a Deus não, né? Graças aos demônios. E a pessoa se corrige, eu falo, cara, eu não tenho problema com isso. Tipo, é um problema que é só seu. E não tem... você pode agradecer quem você quiser, quem é de bem. O Daimon também não tá ligando, você vai falar para ele se foi ele ou não, e não é nem por isso, é o trato que foi feito ali, é outra coisa. Mas é maravilhoso que as pessoas, elas têm esse medo
de será que se eu pedir pro Daimon e a hora de eu agradecer e falar graças a Deus, o Daimon vai ficar emburrado comigo, ele me toma? Eu falo, não, cara, seja livre, inclusive, para agradecer. Não tenha esse problema com você, porque ninguém está muito preparado. E às vezes a pessoa vem falar comigo, vai com Deus. Eu falo, tá bom, vai com ele também. Por quê? Porque, cara, não é uma crença que eu tenho, não é algo que eu pratico na minha vida, mas faz sentido para você, ok. E eu não vou ser o chatão que, não, mas eu não vou comemorar Natal porque eu não sou cristão, mas eu adoro comer. Tem uma carninha bem feita. E as comidas do Natal é sempre as comidas gostosonas, bicho. Não quero ser esse chato que vai andar de preto. Eu já sou inteiro preto, vou andar de preto na rua, fica parecendo, não dá nem para ver, alguém atropela, bate, dá um problema lascado. Para quê? Não precisa ser essa pessoa. Seja livre, inclusive para ser um satanista diferente, um umbandista diferente, um crente diferente. Seja legal, porque eu não gosto de gente chata. Gente legal é sempre bem-vinda em qualquer âmbito, cara. E tem muito crente legal, e tem muito religioso legal, mas tem muito religioso, independentemente da religião, chato pra caramba, e que acha que se não for do jeito dele ou dele, não tem valia. Eu costumo dizer que assim, o Brasil é laico. É tão laico que na cédula do real tá escrito lá, Deus seja louvado. De tão laico que o Brasil é. Entendeu? E assim, você tem essa coisa do cristianismo muito enraigada, seja o cristianismo protestante ou católico. Todo mundo fala que é católico. Eu sou católico não praticante. Eu costumo dizer também que eu sou satanista não praticante. Eu nunca vejo o Satã. É só o dia que eu preciso, eu ligo para ele, fazer um pacto aqui não resolve, porque não faz sentido isso. Mas você tem essa coisa do cristianismo. Só que, cara, a gente consegue sentar e conversar sobre qualquer assunto, desde que você tenha fundamento, que aí é quando a galera vem discutir. Outro dia eu entrei numa discussão no Instagram, que a pessoa afirmando que já se comprovava a existência de Deus. Eu falei, não existe. A ciência ou a história não comprova que Jesus existiu, na verdade. Aí o argumento da pessoa foi, não, mas tem um calendário. O calendário Eu falei, bem, cara, foi Deus que fez. Vou te explicar uma coisa. Primeiro, esse calendário entrou em vigor, se Jesus existiu, aproximadamente 40 anos depois da morte dele. Então você tem ali um delay ali de 40 anos, já parte daí. E o primeiro calendário juliano, que veio antes do gregoriano, é por conta da igreja, por conta de Roma, e só por isso. E o gregoriano que a gente segue hoje foi 1582. Ele foi trocado porque teve uma defasagem que o antigo calendário é 365 dias e 6 horas. E aí, em 1500 anos, você perdeu 10 dias. Então, em 1582, quem dormiu no dia 5 de outubro acordou no dia 15. Não teve do dia 6 ao dia 14. E Gregório era um papa. Por isso que se chama gregoriano. E as pessoas... Não, é porque Jesus foi lá, a partir de hoje, zerei aqui. Quem tinha boleto que vencia amanhã, vocês se viram, repagina aí. Cara, as pessoas não têm noção. E com esse tipo de pessoa... Só fazendo uma adenda aí dessa questão do calendário, esse nosso calendário, ele é errado em 7 anos ainda, tá? Sim. E a prova disso é justamente o documento, a questão da morte de Herodes. Porque se fosse no nosso calendário, né, essa perseguição que houve, Herodes já estava morto quando aconteceu. Então, isso daí é uma das provas. E fora isso, a própria segunda lei de Kepler, se a gente retornar ao evento astronômico que houve, que foi o cometa de Donati, a estrela de Belém, não bate a data. Sim, não, mas não é nem essa questão, é mais a questão da galera querer comprovar alguma coisa, não, o calendário ou tal. E tipo assim, você não sabe nem o que você cultua. E aí você quer, aí eu e o Nuti criou um meme que tudo é culpa de Paulo. Apóstolo Paulo é o culpado. Ele que zoou. Mas assim, a questão da espiritualidade livre para mim, mano, eu tô numa fase muito doida na minha vida. Na verdade, eu vivo de fases doidas. Quem sabe minhas histórias tem noção das coisas doidas que acontecem. Mas é que assim, a gente tem uma coisa que a gente fala, inclusive tem música do nosso tempo sobre isso, que a gente fala sobre a jornada do mago. E eu acho muito legal, porque a jornada do mago é a gente fazer um mergulho pra gente mesmo, né? De entender o que faz sentido ou não faz sentido para as nossas coisas. A Bruna é doida. Acabei de ver aqui o comentário. Mas a espiritualidade, para mim, passou a ser uma coisa muito além de qualquer coisa mística, sabe? É mais sobre eu comigo mesmo e como eu reajo nas situações
que acontecem no dia a dia ou que extravasam o meu controle, sabe? Eu acho que essa espiritualidade, ela vai muito além disso. Não só sobre como tratar as pessoas ou como falar com o outro, é mais sobre eu com relação ao mundo, né? A gente fala muito isso, o universo o todo é mente, o universo é mental, porque eu vejo muito isso, que é sobre como a gente se relaciona com as coisas. Então, se na hora que eu tô lá fazendo o trabalho, eu preciso que entrar no paradigma do outro, eu preciso entender o outro, tudo bem eu usar a ferramenta dele, sabe? Ah, você acredita em Deus? Tá bom, vou acreditar em Deus. E isso não vai importar em nada se eu acredito ou eu não acredito. Porque não é sobre mim, é sobre o outro isso. Ali no momento do trabalho, na hora de você fazer o atendimento, sabe? Ou de prestar uma ajuda ali, que seja. Mas no dia a dia, a espiritualidade livre é sobre como eu vejo as coisas e como eu reajo a essas coisas. É sempre sobre isso. E quando você consegue tirar qualquer forma de misticismo ou de divindades ou dessa espiritualidade que o povo atrela em religiões ou alguma coisa acima ou abaixo, você vê que é você com você mesmo. E aí o que você faz? Sabe? Eu tô muito nessa coisa da jornada do mago e é muito interessante, bem legal. Se eu precisar de uma ferramenta, é como eu sempre vou me relacionar com a ferramenta. Por exemplo, se eu preciso pregar um quadro, eu tenho que usar um prego e um martelo, ou sei lá, aquelas fitas 3M que segura. Mas não adianta eu pegar um alfinete e tentar colocar um prego com alfinete. Não vai ficar, então eu preciso de uma ferramenta para isso. E quando você tem esse leque de coisas que, eu posso usar qualquer coisa, eu posso usar a assunção arquetípica, eu posso usar uma carta de baralho, eu posso usar um pedaço de pau que eu chamo de varinha mágica, ou eu posso usar um punhado de chá para fazer alguma coisa, ótimo, eu vou ver o que me serve melhor e vou fazer. Sem não necessariamente dar alguma coisa mística ou sobrenatural para aquilo, entendeu? Tem coisas que acontecem, e acho que acontece com todo mundo, que a gente ainda não sabe explicar. Mas não é porque a gente não sabe explicar que a gente tem que atribuir a um divino efetivamente. Só, não tem uma resposta ainda para isso. Uma hora eu vou descobrir uma resposta. E normalmente é a resposta mais simples que é a certa, né? Nossa, eu ouvi um barulho na minha cozinha. É um espírito? Não, é só os móveis dilatando, tá ligado? Então eu não preciso criar alguma coisa além do simples. Ou o teto caindo, né, Bruna? Às vezes esse é o barulho também. Um pouco. Mas fale pela sua cozinha, pela minha cozinha, os espíritos. Então, mas esse é o ponto. Até eu ia falar para mim o que é espiritualidade livre e estando tanto tempo na internet ensinando as coisas que eu vou aprendendo e a gente vai aprendendo cada vez mais, mudando de opinião, que isso é uma constante. Você aprende coisas novas, você muda de opinião. Porque você fala, poxa, eu achava que era espírito. Agora eu sei que os móveis dilatam e no frio e no calor eles, né, então vão ter barulhos e tal. Eu posso associar, eu posso ter isso como sinal? Pode. Esse é o ponto. Eu sempre preguei isso, que se tá te fazendo bem, só vai. A grande questão é que quem chegou para mim todos esses anos, eram pessoas que a espiritualidade não estava fazendo bem. Então, a partir do momento que o que você acredita está te prejudicando de alguma forma, como quem, eu vou ser castigada, eu vou ter que pagar porque eu não estou dando o que esse Deus quer, seja ele qualquer um, né, em qualquer religião, não estou fazendo coisas que ele se agrada. Então, isso te prejudica. Então, para mim, a espiritualidade livre é você fazer algo que você não está presa, você não está obrigada a ser feito, sendo obrigada a fazer. Então, está te fazendo bem? Beleza. Então, continua. Não está te fazendo bem? Questiona. Porque você não precisa, gente, presta atenção, quem está feliz com a religião não vai questionar. A grande questão a gente começa a questionar porque não faz sentido em algum momento. Cara, peraí, isso aí, por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Como algumas vezes no início da minha jornada, que foi toda por causa de amor, toda a parte de magia, tudo que eu entrei na vida foi por causa de amor. E algumas pessoas me falavam, é porque a sua pombagira está te protegendo, por isso que você está solteira. Eu falei, então para, por favor, não quero, obrigada, deixa eu errar por mim mesma, porque aí a gente volta no que vocês falaram, é errando que eu vou aprender.
Então, se tem alguma coisa a mais me cuidando para que eu não erre, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque então esse Deus, ou essa entidade, esse espírito, não quer que você evolua, porque você não, nessa cabeça mais, né, olhando para o sobrenatural. Então, se existe alguma coisa cuidando de você, essa coisa não quer que você evolua, porque vamos combinar, eu acredito, cara, quem não passou perrengue aqui, até se a gente falar, não, mas é herdeiro, é não sei o que, inclusive os herdeiros, em proporções diferentes, porque cada um sabe da tua vida, enfim, todo mundo já sofreu. Então, por que algumas coisas você pode sofrer, algumas coisas você não pode sofrer? Até vi hoje um meme. Se é Deus que escolhe quando a pessoa vai morrer, por que a pessoa não fala morreu graças a Deus? Entende? Eles escolhem o que é, isso eles, religiosos em geral, escolhe o que é para... Não, Pombagira me ajuda. Não, ela super me ajuda, mas ela tá te privando, tá te livrando de boy lixo. Mano, e aí? E o meu aprendizado fica onde? E ainda sobre a evolução interna, a evolução que a gente busca como pessoa, que não é ser, nossa, agora entendi todos os mistérios do universo, sou espiritualizada e sou um ser de luz. Não é sobre isso, todo mundo tem boleto, todo mundo é fechado no trânsito todo dia, sabe? Então, eventualmente você vai estourar. Não é porque, ai meu Deus, como sou evoluído. Você pode ser evoluído, entre aspas, pra caralho, entender pra caralho das coisas, e ainda assim ter um dia ruim que você quer só mandar todo mundo no cu. E aí, quando você não pode fazer isso, é quando a galera tá podando a sua espiritualidade. Daí não é livre. E aí, eu acho que a gente chega muito no que é espiritualidade livre, em tudo que vocês falaram, e no que significa o mago ser livre. E aí a gente vai começar a entender aquilo lá que Crowley vai falar, que é faz o que tu queres, é de ser todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade com V maiúsculo. Porque é isso. O que a gente ensina no nosso templo e o que nós estamos atrás é de fazer a nossa vontade. Não a vontade de um Deus, não a vontade de uma divindade, não a vontade de um espírito, mas a nossa. E entender o que é nossa vontade às vezes. Porque todo mundo tem máscaras sociais. E a gente finge que a gente quer fazer algumas coisas quando a gente não. E isso é triste de falar, isso demora pra gente entender. E quando a gente compreende isso, é tipo assim, você se sente muito livre, porque é isso. Agora eu posso fazer o que eu quero. E ao mesmo tempo muito puto. Porque, tipo, puta merda, eu vivi a vida toda com alguma coisa que alguém, né, tipo, impôs em mim, alguma religião impôs em mim. Então, até a oração máxima, né, da igreja, que é seja feita a tua vontade para Deus, a gente aprende que não, é o que eu quero, é o que a Prace falou. Ah, mas a Pombagira tá te livrando, mas eu não quero que ela faça isso. Eu não quero, eu quero viver a minha vontade. E é muito triste saber que várias pessoas não vivem aquilo que elas querem por N motivos, por N situações, né? Por N dogmas que não necessariamente são religiosos, às vezes são dogmas familiares, são, enfim, N problemas aí, né? Que a gente pode citar sobre isso. E aí a gente começa a chegar um pouco no que é a espiritualidade livre, que é você ir lá, você pode frequentar qualquer lugar, você pode frequentar qualquer crença. Você pega o que convém para você e depois descarta o resto e vai embora, vai para outra. Vai fazer o seu rolê, vai fazer suas coisas acontecerem, né? Se a pessoa não quiser ser liberta dessa espiritualidade, também tem esse direito. Porque tem gente que não sabe lidar com o livre-arbítrio. Eu uso muito essa frase, porque assim, cara, tem gente que não tá preparado para ser livre. E ele precisa de alguém ditando as regras. E tá ok, seja essa pessoa. Mas não queira impor que o seu coleguinha seja essa pessoa. Você pode muito bem levar a ferro e fogo que o teu líder religioso fala, sem questionar, e tá tudo certo. Mas, cara, eu não tenho que viver isso na minha vida. Inclusive, quando eu saí da igreja evangélica, que eu fui visitar um lugar assim, eu entendi. Não, mas aqui é igual a igreja evangélica, só que é o outro lado da moeda. Só troca o nome. Não quero, porque eu não tinha saco para prestar conta para nenhum Deus, para nenhuma entidade ou para nenhuma divindade, para nada. Eu queria ser livre, os meus erros e acertos a partir de hoje é mérito meu e é mérito meu. Se eu acertar é porque eu quis e se eu errar porque eu quis. Ah, não, mas aconteceu isso graças a Deus. Não, graças a mim. Eu me esforcei para um caralho, eu trabalhei, eu lutei, eu estudei. Deus nunca veio fazer uma prova para mim, coração. Ah, mas ele te deu o ar. Não, o ar tá aí, eu estando aqui ou não, vai estar aqui do mesmo jeito. Entendeu? Então para de usar justificativa para pro teus méritos e pro teu demérito. Ah, não, mas aconteceu isso porque Deus quis. O fato de você ser um péssimo funcionário, chegar atrasado, querer passar a perna no teu patrão, não conta. Aí
não é porque Deus quis. Então, esses negocinhos me pegam muito, sabe? Seja livre, mas seja consciente também, tipo assim, ó, eu escolhi isso, eu vou fazer, eu sou o Deus do meu círculo, entende? Uhum. Então, no momento eu estava sendo atacada pela gata, que ela é a minha religião. Me alimente quando eu mando, eu vou te atacar. Ela é a gata da religião, a Sofia. Mas é muito sobre isso que eu falei. O que me levou para todo esse meu caminho da jornada do mago foi justamente isso. Porque a gente sempre escuta. As coisas acontecem na hora que Deus quer, é o tempo de Deus. Você não sabe o que Deus tem para sua vida. Ou aquela máxima do espiritismo. Você não sabe o que você planejou, né? Que é o que eu falo. Para mim, é a maior sacanagem essa história do plano reencarnatório do espiritismo. Porque, assim, eu venho para a Terra e eu esqueço absolutamente tudo o que eu planejei lá em cima. E eu passo uma vida inteira achando que eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei o que é, porque eu não faço a mínima ideia. Na hora que eu morrer, alguém falar, nossa, você cagou com o seu plano, parabéns, volta de novo. Primeiro que é um puta jogo injusto. Porque você escreve um roteiro que você não tem o direito de ler. Você não sabe se você está acertando ou errando, porque não, você esquece. Aí vem assim falar, mas é o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio que eu tenho? Eu não sei se eu tô acertando ou se eu tô errando, porque eu não sei se é o que eu combinei lá em cima, tá ligado? Então sempre foi uma coisa que me deixou muito numa linha de, nossa, então por que eu vou viver a minha vida? E aí começa assim, se é o tempo de Deus, se tudo é no tempo de Deus, adianta eu querer alguma coisa? Então, assim, eu não sei, faz uma faculdade para quê? Eu não sei se é o plano de Deus para minha vida, eu não sei se é o que eu planejei quando eu reencarnei. Mas você tem que evoluir. Evoluir para quê se eu vou chegar lá no final e vai dar errado? Porque eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei o que, sabe? Então sempre me deixou muito mais com gatilho, sei lá, de síndrome do pânico, essas coisas, do que realmente eu achar que eu tinha que ter fé em alguma coisa, sabe? Ou que isso fosse me consolar de alguma forma. Que é sempre o que me incomodou muito na questão da religião. Porque, assim, cara, essa fé não tá me consolando. Essa fé tá me deixando doente. Porque eu não tenho vontade, você passa a não ter vontade de evoluir, de aprender de nada. Porque de que vai adiantar? Se eu quiser aprender alguma coisa e evoluir, talvez não seja o que Deus tenha planos para mim, estou condenada ao inferno. Se não é o plano que eu fiz quando eu reencarnei, eu vou voltar de novo com karmas e, sabe? Então, para que eu vou viver? Tipo, você não tem nenhum motivo para realmente viver. Foi justamente isso que já vinha me tirando muito da religião, entendeu? Eu vejo que é um ponto muito sensível, porque assim, a gente aborda a questão da espiritualidade livre, mas não dá para falar sobre isso sem também citar a questão da toxicidade das crenças limitantes, né? A gente também tem que lembrar outra coisa. Hoje nós temos em pauta social e virtual a questão da terapia. Infelizmente, muitas pessoas não têm cacife para ser líder. Muitas pessoas não sabem direcionar pessoas, não sabem orientar pessoas, e isso em qualquer lugar, indiferente se tem religião ou não, né? O importante, por exemplo, a gente acolhe sim todas as religiões dentro do templo, acolhe religiosos, na verdade, né? Não as religiões. É um templo de magia, a gente é religioso e a gente respeita todos os religiosos que ali vão. E quanto à questão das crenças limitantes, existem os dogmas religiosos também, indiferente de qual religião, que acabam te limitando em algumas questões comportamentais, diretrizes que impõem que você ou reproduza um comportamento escravocrata ou se ponha como submisso de alguma forma. Esse texto do livre-arbítrio também sempre foi uma coisa que me pegou em pauta, porque uma vez que a gente tem livre-arbítrio, quer dizer, então eu escolho o que eu faço da minha vida. Não tem essa de destino, não tem essa de horóscopo diário, não tem essa de meu santo mandou, ou não tem essa de o Espírito Santo me intuiu a fazer dessa forma. Dentro de um contexto ali ritualístico, litúrgico, beleza. Qualquer mago, quando vai fazer um círculo mágico, tem que acreditar no que está acontecendo, porque ele é o Deus naquele momento e as coisas têm que acontecer. Existe uma estratégia por trás, existe um plano a ser traçado e tudo mais. Agora, no seu dia a dia, ficar acreditando como a questão, por exemplo, dessa simpatia que é jogar moedas para orixá na estrada, algumas pessoas falam que é para Ogum e algumas pessoas falam que é para Exu, ou quando você vai no cemitério, enfim, não tem muita lógica, né? A partir do momento que você entende que é um espírito e nenhum espírito vai no mercado comprar ou pagar boleto,
nem nada, ele não tem o que fazer com aquela moeda, né? E parafraseando também uma coisa que tem no cristianismo dê a César o que é de César, não é de Deus, não é do Espírito. Então são nuances que a gente tem que tomar muito cuidado, que é onde a gente sofre muitos ataques de religiosos nas nossas páginas, onde eles não entendem o que realmente está acontecendo, onde eles não entendem que nós estudamos como que faz o processo para um transe, como que faz o processo para conduzir um atendimento, como que faz um processo para fazer uma manipulação energética, como que eu entro no paradigma de quem está ali me procurando, pedindo uma ajuda, né? E o nosso templo tem essa liberdade livre justamente por isso. É um umbandista que precisa de ajuda, a porta está aberta. É um evangélico que precisa de ajuda, a porta está aberta. É um budista, está aberto. É um ateu, perfeito, está aberta a porta. O nosso propósito, ele acaba fugindo à hipocrisia de eu te ajudo desde que você siga o que eu te falo, né? A porta do templo está aberta para você entrar e para você sair, e ninguém vai ficar de mal, ninguém vai ficar emburrado nem te condenar. Óbvio, né, que dentro das diretrizes sociais, de lei e tudo mais, né? Não adianta também chegar e agredir alguém e querer sair impune. E entra também no que a gente falou no começo do episódio, que o mago é livre, porém, ele tem que ser responsável. Ele não é livre por ser livre e irresponsável, tá tudo bem. Não, ele é mago livre e responsável. Então, a Maricota comentou aí que ela já atendeu um messiânico. Eu já atendi um pastor, e não tem muito tempo, tem uns 2, 3 meses atrás, um pastor veio me procurar porque ele estava com uma baixa demanda de fiéis na igreja dele. E fiquem vocês com essa informação. Lutem agora com isso. Tracy, acho que você está tentando falar e seu microfone está desligado. Alô? Não? Foi. Tá. Foi. Tá. É interessante essa fala do Kito. Ele começou falando, essa simpatia de jogar moeda para algum só, eu até coloquei um comentário, ele vem da Umbanda e do Candomblé, tá? Não é uma pessoa de fora falando isso. Então, só para contextualizar isso. É que a minha primeira pergunta para ele e para a Bruna foi, eu nunca ouvi falar disso. Em tese, eu deveria ter morrido. Eu cheguei em uma época da minha vida que eu dirigi em média 12 mil quilômetros por mês. Vivia em estrada. Então, a minha dívida deve ser multimilionária já. O dia que chegar o boleto, eu tô lascado. Aí, eu guardei a última parte do nosso episódio pro final, que é o filé mignon sempre, né? Onde a gente vai falar de polêmica. Onde a gente vai se matar aqui agora. Eu quero todo mundo brigando aqui com respeito, tá? É uma briga respeituosa. Existe algum limite para ser espiritualista livre ou para a espiritualidade livre? E aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei pré-podcast, eu estava conversando com o Kito, e aí ele já estava lá brigando comigo, já estava brigando um pouquinho. Vou citar um exemplo, podemos discorrer sobre ele ou não, mas é nessa linha que eu queria que a gente discutisse. Como espiritualista livre, eu posso nunca ter ido em um terreiro, ler sobre Exu, e começar a incorporar ele na minha casa e fazer do meu terreiro a minha casa sozinha? Eu sozinho lá? Posso fazer isso? Viver essa espiritualidade de forma tão livre, ignorar todos os dogmas de uma religião e criar essa religião parte 2 só pra mim? O que vocês acham? Minha Umbanda, minha vida? Minha Umbanda, minha vida? Ou qualquer outra religião, tá? Eu citei a Umbanda porque a gente tem representantes aqui, vai ficar mais legal. Eu não digo nem só religião, mas qualquer outra. Outro dia eu vi uma pessoa aí, né? Não vou citar nomes, uma maga, compartilhando lá a equação. Botou um print de uma aula que ela estava assistindo de não sei quem, a equação de Euler, a equação que resolve tudo sobre Deus. Eu, caralho, velho. Aí ela botava os resultados. Se der um, é isso, se der dois, mano, velho, a pessoa não sabe nem o que define essa equação. E tá falando, ou seja, a pessoa não tem propriedade para falar de algo, é a mesma coisa de eu não ser da Umbanda e querer falar da Umbanda, né? Fazer o meu culto de Umbanda sem não ter nenhuma propriedade daquilo. Então, é meio complicado também, né? Eu acho que é muito algo que a gente já falou em podcasts anteriores. Eu tenho que ter essa autoridade, essa iniciação para poder fazer alguma coisa dentro de um preceito religioso, não. E eu acho que quando você faz errado do outro, cara, tu tá ferindo o limite do outro. O outro crê naquilo, tu tá fazendo merda com aquilo que o outro crê. Então... Depende. Vou ser advogada do diabo aqui. Porque, então, eu não posso. Então, não posso exercer a minha espiritualidade. Eu nunca fui na Umbanda, mas se eu ficar super feliz e falar assim, nossa, olha que legal, o Exu X, a Pombagira X
vou começar a cultuar aqui, vou acender uma vela, não sei o quê. Nunca fui na Umbanda. Quer dizer, eu fui, mas nunca fui da Umbanda. Então eu não posso. Essa é a questão. Você está fazendo do outro errado, só que o do outro um dia foi de alguém e ele está fazendo do jeito dele. Pois é, só que o que eu estou falando é do outro que não entende impor que a forma como ele está fazendo, que é sem entender, é a certa. Mas eu acho que a gente não está falando nem sobre impor a um terceiro. A gente está falando sobre só quero fazer do meu jeito. Ué, filho, vai lá, faz. A gente vê isso acontecer. A Maricota colocou aqui, né, que você até pode, mas assuma seus BOs, né? Você até pode desde que assuma os BOs, seus BOs. Eu não posso, foi o que eu até estava conversando com o Nuti de uma forma um pouco mais acalorada nos bastidores. Eu não posso entrar na casa da Pracy querer que ela seja submissa a mim e acate minha vontade. Dentro da casa da Pracy, eu tenho que seguir as regras da Pracy. Quando eu pego para mim, que é o que o pessoal tanto acusa a gente de apropriação, mas quando eu pego uma coisa que eu não conheço, eu distorço, né? Quando o pessoal fala pra gente, por exemplo, que a gente tá recebendo Exu de tênis, que a gente tá recebendo entidade errado, que a gente bate cajado, teve até um amiguinho aí que não é tão amigo assim, também não sabe o que ele fez, né? De fazer uma paródia de tudo isso, mas de uma forma religiosa e ofensiva, a gente não pode fugir a ética e o respeito. Eu entendo que, por exemplo, se Jesus é sagrado para alguém, eu não posso sair falando o que eu acho ou penso de Jesus e tá ótimo, se dane aquela crença que a pessoa tem, aquele amparo que ela tem religioso. Quanto ao mago é livre, sim, nós temos a Note, nós praticamos alguns rituais dentro da Note e é experimento, é laboratorial. Você vai lá, estuda um contexto para poder fazer. Não é simplesmente, eu quero imitar um Exu falando. Isso daí qualquer um faz. Eu quero imitar uma pombagira falando. Isso daí qualquer um faz. Né? A gente tem até uma brincadeira até do Mago Régulo sobre o super marmota, de tanto que a gente já foi chamado de marmoteiro, mas no contexto religioso isso é uma ofensa absurda, e ele diz respeito única e exclusivamente às pessoas que fingem uma incorporação para conseguir extorquir dinheiro, para conseguir, de uma forma criminosa até, conseguir dados ou confidências de alguém e, enfim, né, manipular aquela pessoa de uma forma que não é ética, não é respeitosa, nem nada do tipo. Então, quanto ao mago é livre, sim, você pode. Você pode fazer a sua gira de Exu, você pode fazer a sua gira de pombagira, você pode ou não acreditar no que você está fazendo. O que é exigido de um mago é o conhecimento. E aí, se você estuda para isso, obviamente, você vai respeitar esse contexto, entendeu? Eu só vou discordar do Kito em alguns pontos com relação ao que você fala da marmotagem, né? O fenômeno da marmotagem, principalmente dentro da Umbanda, do Candomblé, não é só necessariamente para a pessoa que finge uma incorporação para fazer esse tipo de coisa, extorquir informação ou dinheiro. A marmotagem vem para qualquer coisa que você saia do que eles acreditam que seja o certo. Por exemplo, se o meu Exu ele vem calado e não vem dando risada, cruzando o braço e não sei o quê, nossa, tá de marmotagem, não tá nem incorporando, porque Exu não é isso. Se o meu caboclo não vem mancando, porque todos os caboclos da casa vêm mancando, nossa, tá de marmotagem. Então rola muito isso, tipo, da gente ser marmota ou de ser marmota por conta que você não tá fazendo como alguém determinou que fosse. E eu sou muito assim, eu concordo com a gente tem que ter respeito, né? Da casa do outro, do jeito do outro, que você deu o exemplo de entrar na casa da Pracy e não estar pelado lá. Ótimo. Sobre isso, eu vou em algum lugar, mas, por exemplo, eu acho que o exemplo do Nuti é mais sobre a gente com a gente mesmo. Por exemplo, se eu quiser aqui fazer um atendimento de tarô, sei lá, ou ainda que eu queira fazer algum ritual para mim, se eu quiser colocar abrir uma goete e colocar, sei lá, uma baiana no centro dessa goete, tudo bem, é coisa minha, porque aí é livre, eu posso usar a ferramenta que eu tenho. Eu posso acreditar naquele momento é um espírito mesmo da baiana, eu posso só falar, não, é um arquétipo que eu quero dar pro demônio XYZ, sabe? Eu acho, e eu concordo com o Nuti, tipo, é só sobre como a gente se relaciona com a ferramenta no momento que eu quiser. Então eu fiz yoga, tem lá Ganesha, isso e aquilo. Se no momento que eu estiver fazendo qualquer coisa, eu quiser falar aqui com quem eu tô conversando naquele minuto, é o Ganesha, eu vou conversar com o Ganesha. E simples assim, entende?
Não mas você necessariamente de percebe ir que no outro. você percebe que isso é um ato individual seu. Isso daí você é livre, você pode fazer, e se fizer sentido, Sim, vai ter uma coisa que o nosso sim, templo colocou lá em cima. Se dá certo, vai, entendeu? sim, Não, sim. tá dando bom, tudo bem. Quanto à questão da marmota, é uma questão que o Nino também fala muito nas lives sobre a questão cognitiva. As pessoas pegam uma palavra que elas nem entendem o que está acontecendo e elas colocam o sentido que elas querem, né? Então, sim, se eu de repente não, sei lá, a Bruna tá incorporada de baiana e eu não acredito na baiana dela ou eu quero ofendê-la, eu vou espalhar aquela marmoteira. Perceba que isso é uma falha de caráter minha, não é o Sim. que a religião fala que é a marmota. A marmota é realmente quando você finge uma incorporação e age de má fé com o outro. Inclusive, entrou na lei do charlatanismo, que é a questão de você prometer cura de coisas que não são curáveis. Prometer resoluções de coisas que não são possíveis de resolver, entendeu? Fala aí, Fábio. Vocês estão falando, a gente está citando muito o contexto da Umbanda, do Candomblé, e há muitos anos atrás, né, antes de eu ter sido convidado a me retirar de uma igreja evangélica, isso também já rolava lá. Esse cara, ele não é o Espírito Santo, não, é a carne. Ou então, é a alma dele que está falando, não é o Espírito Santo, não. E aí, isso tem, na verdade, em todas as esferas, não é? Você, nessas igrejas neopentecostais. Recentemente, eu fui numa missa com a minha mãe, né? Recentemente, não, tem um tempinho, né? Onde também eu via isso lá. Ou seja, essa marmotagem, né? E aí, será que quem somos nós para julgar? Afinal de contas, né? Eu sou o Anderson e eu julgo pra caramba. Mas, enfim. Eu fico vendo essa galera, por exemplo, não, mas com Deus não se brinca. Deus é um cara chatão. Eu gosto de brincar com todo mundo. Não faço acepção de pessoas pra zoar. Mas que nem teve uma parada gay aí que o pessoal imitou Deus, Jesus na cruz e tal. Eu tenho zero problema com isso. Mas o cara que falou do satanismo e zoou do satanismo, eu tenho zero problema. Cada um faz aquilo que bem entender. Porque a partir do momento que eu acho que eu sou dono de qualquer coisa, eu já tô muito errado, brother. Porque assim, eu acredito em Deus. Pra mim, esse cara é o cara mais pica do universo. Ele criou o universo. Ele me criou. Ele sabe o que vai acontecer da minha vida. E ele não consegue se defender. Precisa do Cleverson, ajudante de pedreiro, estudou até a 4ª série, e advogar por ele no Instagram. Não, mas a Pombogira, que o Exu que mata, o Exu abre caminho. Exu é o guerreiro, é o pica das galáxias dentro da religião. Mas você falar que do Exu, o Exu não consegue vir se defender. Precisa do Quito ir lá comprar a briga do Exu, porque quem me protege não dorme, vai dar umas cochiladas feias, né, brother? Porque tua vida tá toda lascada, coitado. E aí você fala, cara, se faz sentido pra você, beleza, mas não quero falar o que eu faço ou deixo de fazer. Entendeu? Porque, assim, eu tenho comigo que quanto mais você se apega no detalhe de não, eu tenho que defender, é porque menos faz sentido para você. Porque algo que é muito bom para mim, eu tô me lixando do que você tá falando. Porque o satanismo não sei o quê. Eu nunca vi um satanista de verdade, tá, né? Satanista de TikTok, comprando briga com religioso nenhum na internet afora, ou querendo convencer alguém que o satanismo funciona. Eu nunca vi domingo de manhã um satanista bater na porta da casa e você já ouviu a palavra de Lúcifer? Vem cá ouvir a palavra de Satã. Nunca vi esse rolê. Entendeu? Para mim faz muito sentido o satanismo. E você falar o que você deturpar, e a galera inclusive deturpa muito o que é satanismo. Principalmente cristãos de um modo geral, pegam Umbanda, Candomblé, Quimbanda, coloca tudo num balaio só e fala, não, é satanismo. Quando não é. Dentro do próprio satanismo, você tem várias vertentes de satanismo, entendeu? Você tem o satanismo teísta, o ateísta, o luciferianismo teísta, ateísta, dentre outras vertentes. Então, a galera coloca tudo num balaio só. Não adianta eu ir lá ficar, não, porque a palavra de Satã diz que você não pode, no seu... Cara, faz o que você quer, irmão. Você quer montar o terreiro na tua casa lá e evocar? Não, mas eu quero fazer um pacto com o demônio, mas eu nunca tratei com o demônio. Faz! Se der bom, ok, a chance de dar ruim é grande. Aí você me procura para te ajudar depois, entendeu? Você procura um magista de verdade. Mas o cara quer montar o terreiro na casa dele sem saber e tal. Faz! Vai chamar um egum para dentro de casa, depois procura o Quito lá para desencapetar ele, entendeu? Porque assim, não, mas eu sou o detentor da... Não sou dono de nada, bicho. Eu não falo em nome de religião. E eu deixo isso muito claro. Nos meus vídeos no Instagram, sempre que eu vou falar com alguém, isso é segundo o que eu tô te falando, segundo o que eu acredito.
eu não sou representante legal do satanismo, eu não participo do sindicato do satanista, eu não tenho a gente não faz o conselho satanista do Brasil aqui toda semana para discutir o que pode, o que não pode, o que é válido e o que não é. Isso é o que eu, práticas minhas, o que eu testei, o que deu certo, o que deu errado. Agora, eu falar para você, não faz desse jeito, que esse é o jeito certo, jamais faria, entendeu? Igual eu já vi antigamente, até hoje em dia você vê uma galera batendo na Prace. Não, porque isso não é Goetia, porque isso virou a barbota da Goetia, véio. Porque não se evoca Boone assim, porque eu quero ver a hora que Boone cobrar. Pelo jeito, a demanda dele de cobrança é tão alta que até hoje não chegou. Eu conheço a Prace há uns 10 anos. Eu nunca vi ela falar, nossa, o boleto de Boone venceu ontem. Não aconteceu, cara. Entendeu? E aí, você vai vendo essa galera tendo que calar a boca, porque, tipo assim, uma hora vai acontecer. Uma hora quando, brother? Me conta. Que dia? Que dia que Exu vai te cobrar nute? Que dia que Lúcifer vai na tua casa bater na tua porta, ou Quito? Ó, vim aqui hoje, porque lá em 2013 você assistiu um filme e foi me evocar de maneira errada. Você me chamou, era para chamar 4 vezes, você chamou só 3. Você tinha que me servir um Cabernet Sauvignon, você me serviu um Pérgola. Cara, para. Não, esse negócio de... não, porque com Deus não se brinca. Brinca. Que o dia que Deus não gostar da brincadeira, ele que venha questionar comigo. Entendeu? Eu brinco com todos os meus amigos. Se ele tá falando que eu sou amigo de Deus, ele tem que aceitar a brincadeira. Já começa errado daí. Ele que me criou, não é isso? Entendeu? Então, eu acho que pode brincar e fazer o que vocês quiserem, sim. Liberdade, inclusive, é isso. É diferente de você pegar um exemplo que usaram comigo. Não, mas você não entra dentro de um fórum falando que é advogado. Você até pode entrar. Você vai assinar alguns crimes? Vai. Falsidade, exercício ilegal da profissão e tudo mais. Mas quando se trata de religião, cara, você não tem um sindicato. Você não tem uma ordem regulatória. Você não tem como é que é lá, OAB do satanismo ou de qualquer outra ordem religiosa que seja, que vai determinar dogma ou qualquer coisa. Ah, mas a Umbanda, você ir dentro do terreiro de Umbanda e fazer Umbanda errado lá, ok. Você tá indo dentro da casa da Prace e andar pelado. Agora, dentro da minha casa, irmão, eu faço o que eu quiser. E eu costumo dizer que do portão para dentro de casa eu sou índio, eu ando sem roupa. Meus cachorros me veem de roupa e sabem que eu vou sair. Então, faz o que você quer, mas esteja preparado para os BO, inclusive. Entendeu? Que vai ter BO. Uma amiga nossa esses dias mandou no grupo lá. E deu ruim aqui. 10 pessoas em minutos foi lá e ajudou. Ó, faz um banimento assim, faz assado. Mas ela foi lá e fez. E eu liguei para ela depois, conversei e falei, cara, amei a iniciativa. Tipo, o tentar. Tentou. Agora eu vou falar, não. Onde já se viu? Você nunca tratou com o Exu, você vai querer mexer com o Exu. Porque o Exu, você tem que ter mão para mexer com o Exu. Que aparentemente, para você mexer com o Exu, você tem que fazer um curso intensivão no Senai. O satanista, para ser de verdade, você tem que fazer uma faculdade de satanismo. Eu nem sei onde que é essa faculdade, nunca me contaram. Para com isso, gente. Cada um faz o que quer, entendeu? Gente, eu senti que o Andy agora, ele desentalou tudo que estava gravado nele há 42 anos, desde que ele nasceu. Assim. Eu tenho 35, não tenho 42. Foi muito engraçado. Mas eu quero dar o meu ponto de vista sobre. Eu falei sobre a Umbanda porque temos pessoas da Umbanda aqui, mas isso acontece em todas as esferas, tá? O que eu mais vejo o pessoal falando no TikTok, Facebook, Instagram, não é assim que cultua a Hecate. Querido, como é que você sabe como é que cultua a Hecate? Você estava lá no princípio do 200 mil anos atrás? Quando a Hecate escreveu Formas de Me Cultuar, você participou? Você estava lá? Não estava. Então, como é que cultua a Hecate? Então, mas o ponto é que babaca você tem sendo religioso, sendo ateu, sendo político. Babaca você tem de tudo quanto é jeito. É muito babaca uma pessoa chegar e brincar com algo que para outra pessoa é sagrado como uma forma só de provocar. Você chegar e fazer, aqui ó, meu Exu, e faz uma babaquice. Você está provocando algo que é sagrado, algo que vai machucar outra pessoa, né? Então, se for para fazer isso, que seja como uma forma de confronto a algum problema social que isso está causando. Se for só para ser babaca, não faça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como espiritualista livre, eu posso pegar um símbolo de um Exu, de uma Hecate, de Jesus, qualquer um deles, e ressignificar como magista, como mago, né? Posso ressignificar esse símbolo como eu quiser, trabalhar com ele como eu quiser, e da forma que eu quiser. E saber fazer isso funcionar. Isso, inclusive, é uma das formas de atendimento. Quantas pessoas não chegam com problemas para nós em várias esferas da sua vida, não só religiosa, em símbolos da sua vida, de modo geral. E a gente ressignifica esse símbolo para a pessoa sair melhor daquela situação.
Nós podemos sim, inclusive eu conheço vários magos que trabalham com figuras religiosas, não só da Umbanda, não só do Candomblé, até figuras do cristianismo, e para eles faz muito bem. Um dos que deu workshop recentemente no nosso templo, ele trabalha com vários santos católicos, e para ele funciona muito bem, e nem por causa disso ele está dentro do catolicismo. Mas hoje em dia, para o catolicismo, isso é mais comum, né? E teve até uma coisa que o Nino falou outro dia num podcast, que eu concordo muito, eu acho que assim, é muito sobre aquilo. Nenhuma religião nasce para ser ruim ou para fazer mal, mas ela se torna isso em algum momento. Todas elas nascem para ser sempre a melhoria de algo. O cristianismo foi assim, aí Paulo veio e estragou, usando o nosso meme, né? Mas sempre a hora que alguém vai criar uma tradição, um dogma, a hora que a pessoa vai falar, não, mas é assim que faz. Pode perceber, todas elas nascem sempre de forma mais livre e de repente, em algum momento, alguém não, mas é assim que faz, não é marmotagem. A marmotagem, ela existe em todas as religiões, em todas as crenças, para não falar só de religiões. Qualquer coisa que é crença e você transforma aquilo em algo sagrado, mesmo não no sentido religioso, e você vê outra pessoa fazendo de outra forma, aquilo te ofende, aquilo vira uma crença limitante. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nossa. Eu adorei esses efeitos meus aqui. Gente, tá muito chatão, Anderson. Eu não me sinto livre com o Anderson fazendo só isso e só ele fazendo. É muito bom quando você faz assim, começa a explodir fogos lá atrás. É muito especial, um ventilador atrás, sabe? Eu acho que é isso, cara. Acho que a gente falou bem aí, ilustrou bem o tema de hoje, ficou bem legal. E a questão do lavar a alma é que é chato quando as pessoas, porque a pessoa acredita em algo, você não pode comentar. Ah, mas religião não se discute. Cara, você discute qualquer coisa, desde que você tenha maturidade para falar sobre, você pode discutir qualquer assunto. Porque não, Bruna, não se discute direito, porque direito tem que ser reservado. Cara, a gente vive direito, a gente vive religião, a gente vive futebol, a gente vive tudo. A minha opinião pro pessoal que eu quero para mim, de repente eu não discuta, mas eu posso falar sobre. Sim, é bem sobre isso, porque senão a gente vai... Sobre o que pra gente falar sobre? Não. Hoje em dia o mundo gira sobre religião, política e futebol. A gente fica sem ter muito o que falar. Então. Mas outro dia eu fiz uma panceta recheada para o aniversário da minha afilhada, e aí eu postei um vídeo no Reels, no Stories. Alguém comentou, mas essa forma que você fez a panceta tá errada. Você sabe a minha receita. A forma como ela faz é sagrada para ela. É por isso que ninguém consegue ofender a gente do nosso templo. Porque a gente mesmo não tem não sagrado. Porque eu não posso comer porco por um da religião. Tá vendo? Então. É justamente isso, porque a gente não tem nada sagrado para ofender a gente. Então alguém vai olhar pra gente e falar, é marmotagem? Você tá falando? Foda-se. Tá bom. Tudo bem. Mas, lembrando do episódio, acho que foi... Lembrando do episódio do hater, por exemplo, que foi o que o Nut trouxe pra gente, a questão de o mago cria religião e depois ele é condenado pela religião, foi o que a Maricota colocou agora, né? Mas quem inventou a religião... Cadê? Todas as religiões são ótimas se não fosse o ser humano. Mas, tipo, a mesma pecinha que criou é a que destrói a religião, sabe? Tipo, e é a que condena os outros que criaram. Então, só seguindo a imagem e semelhança do papai, que criou e descria a hora que quiser. Foi falado bastante sobre isso, mas eu acho que tudo isso se resume em não é porque você é livre que não tem consequências suas atitudes. Então, arque com os seus BOs, como foi falado aí. Então, você pode ser livre, você pode gostar ou não gostar que outra pessoa use o que você acha sagrado, porém, você é livre para bater naquela pessoa, para aceitar aquela pessoa. Essa é a ideia, é essa a liberdade. E pode ser que o que o Régulo faça não me agrade, mas eu sou livre e o Régulo é livre também. O que não dá é a gente tentar impor no outro o que é a nossa liberdade. Então, Régulo, olha, você pode, só que isso aqui você não pode, tá? Então, peraí. É só ter um pouquinho de consciência. Muito se falou de ética aqui também, só que ética é basicamente a regra do lugar. É sobre seguir a regra do lugar. Então, ética depende de onde você está. E não dá para a gente pedir, infelizmente, não dá para a gente pedir, vamos todo mundo ter bom senso, isso até foi conversado um tempinho atrás, entre os fundadores, a gente tinha que lidar com o bom senso, mas o bom senso para cada um é diferente, justamente porque somos livres. Uns menos, porque estão presos por amarras, enfim, né, talvez amarras imaginárias, que não existiriam, que não existem, que não deveriam existir, mas estão. Mas a ideia é, se você está praticando algo que seja livre, se você prega que você tem que ser livre,
Como é que você vai tolir a liberdade do outro? E só um adendo aqui, gente, na dúvida de você saber o que é certo e errado, dá só uma lidinha ali numa coisa chamada Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988. Lá ela vai falar o que você pode ou não fazer, e ela nem fala que você não pode. Ela fala, faça isso e você terá uma punição. É sobre isso. Bater no amiguinho tem punição, roubar, matar, fazer umas coisinhas feias tem punição, tá? Então, assim, a Preço falou de ética, de bom senso, e realmente é de cada um, né? Mas assim, a gente tem uma coisa chamada Constituição Federal, e lá ela serve para todo mundo, tá? Para ateu, para religioso, para quem for, tá? Para quem se considera um unicórnio, talvez também tem que respeitar a Constituição, não tá livre da Constituição, para todo mundo. É simples. É só sobre isso. Eu sempre falo, quando alguém tá nervoso com a gente, comigo, porque você me afetou religiosa, morde as costas, passa rapidinho, entendeu? Morde o cotovelo, que rápido passa. É simples. É bem sobre isso, pessoal. Encerramos? Vamos, né? Então vamos passar nossas redes sociais e convidar o pessoal para vir conhecer o nosso templo, né? E dar aquela reforçadinha nos anúncios importantes, né? A minha rede social é @mago.regulo e eu queria, sabe o quê? Passar uma rede social importantíssima que a gente passa todos os episódios também aqui, que é a Vitão. Como é que fala o nome dele? Vitão. Igual a marca Louis Vuitton. Vitão Cape. Vitão. Vitton Cake, que é o nosso maravilhoso editor, que edita todos os nossos episódios. Às vezes ele vira madrugada editando e cedinho já tá no ar. E é tudo graças a ele. Ele transforma isso tudo que a gente falou aqui, que vocês não têm ideia de como que é a gravação, em algo escutável e legal, tá, gente? Então ele faz magia de verdade, tá? Vou soletrar para vocês, é @VUTTONCA Vitão. É isso. E eu sou a Bruna, a minha rede social eu tenho duas que eu deixo aqui, que é o Brisquilharia Advocacia, que lá eu falo de direito, para quem quiser saber se o que está fazendo é crime ou não perante a Constituição Federal, vem falar comigo. E o outro é o @BruBrisquilhari, que eu estou colocando lá agora, ela está aberta, falando sobre a minha jornada do mago e sobre a fadinha do caos, a Kaelina. Só vem comigo. Minhas redes sociais são @KitoIsrael e basicamente lá eu falo bastante sobre religião e agora o que eu estou aprendendo sobre magia, sobre Goetia e outros sistemas. Bom, eu sou a Prace, minhas redes sociais você me encontra tem que ser em português? Minhas redes sociais você encontra como Prace ou Magia com Prace, enfim, digita Prace no Google, PRACY, que você me encontra. Eu falo sobre magia no meu perfil de magia, tem um canal sobre isso, que é Magia com Prace. Então, se quiser saber sobre magia e sobre minha vida profana também, dá um Google aí que você me acha. Eu sou o Fábio, minha rede social é ProFábio1 e lá eu falo do que der na minha cabeça, de magia, de ciência e é por aí vai. E aí, meus doces, eu sou o Anderson Oliveira. Vou deixar um recado muito importante. Se você quer saber como é que faz para estar participando aqui na gravação ao vivo, teu comentário subir na tela durante a gravação, entra no nosso WhatsApp. Lá no @Nosso Templo SP e Nosso Templo BH tem um linkzinho que direciona para o WhatsApp. Nos grupos do WhatsApp, no WhatsApp Comunidade, a gente divulga lá o link da gravação ao vivo, então você consegue acompanhar ao vivo. Você assistiu, acompanhou até aqui, comenta, curte, deixa aí o que você achou, se você concorda ou se você discorda. Mas eu discordo muito, deixa comentado. Concordo muito, gostei do pretinho, comenta qualquer coisa, ajuda a engajar, compartilha, manda para tua tia crente, pro teu parente que é aquele religioso chato, para ver se ele muda de opinião. E ajuda a gente a crescer esse perfil. @Nosso Templo SP, @Nosso Templo BH, tem todas as informações do Nosso Templo. Minhas redes sociais são @místico.acol e eu tô com um perfil fresquinho lá, que é novinho para falar só de magia, que é o @PapoComMag0, mago. O O do final é o número 0, porque o Papo com Mago estava ocupado já e alguém que criou um perfil que não tem nenhum seguidor e não segue ninguém, mas usou o nickname, eu não consigo usar. E sigam lá. Lá eu falo de magia, explico um pouquinho dentro da minha visão, sem querer ser dono da magia, sem querer ser nada. Beijo no coração de vocês aí, deixem um like nesse vídeo.
Só um adendo, seu perfil é tão novo que você errou, tá? É @papodemag0, não com É mag. papo de mag, não é com, é de verdade. E é isso, pessoal. Aqui vocês são livres até para falar mal da gente. Então comenta e compartilha, nem que seja só para falar que a gente faz marmotagem, ok? Muito obrigado pela presença de todas as pessoas que assistiram ao vivo. Tchau, tchau, gente. E que Sofia Tchau, nos tchau. Sofia nos guia. Sofia Que nos Sofia guia. nos guie! Ó, Ê! com muito, vai guiar com muitos fogos de artifício atrás.